Na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Convido a você então a abrir em Apocalipse, capítulo 3, do 14 até o 22. Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Senhor, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a boca, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras do Senhor, amém. Amém. Na semana passada começamos a conversar sobre a chegada do frio, do inverno, que muitas vezes esfria o clima que estava agradável. Falamos dos discípulos de Jesus, que com a sua morte e a sua crucificação esfriou os ânimos dos discípulos, a ponto dos seus corações ficarem frios devido às frustrações. Falamos sobre isso, dos nossos corações frustrados, de muitas das nossas expectativas não alcançadas, mas dizemos que a palavra do Senhor, com o Senhor ressuscitado, aqueceu o nosso coração e nos apontou numa maneira contrária aos nossos desígnios, quando o nosso coração está frio, de volta para Jerusalém. E esse calor, essa motivação vinda de Jesus Cristo, nos motiva a seguir adiante. Nós falamos disso na semana passada, do esfriamento de muitas vezes das nossas vidas, das nossas expectativas. E quando nós temos uma vida que infelizmente está sendo guiada por esse esfriamento, não somente começa a penetrar em nosso coração, mas também nas pessoas que estão à nossa volta, seja na nossa família, seja também na nossa igreja. E percebemos diante dessa pandemia o esfriamento de muitos irmãos e irmãs que não tiveram a sensibilidade mais de estar frequentando somente nos cultos online as suas igrejas, mas também deixaram de lado um pouco a fé devido ao esfriamento dos seus corações. Irmãos e irmãs que de maneira estavam capenga, vamos dizer assim, na sua fé, bastou vir a pandemia que deixou de ir à igreja, deixou de frequentar, deixou de seguir os vídeos da igreja, dos ensinamentos bíblicos. Enfim, a igreja se tornou morna. Nós nos tornamos pessoas que infelizmente procuram o conforto.
Não procuramos muitas vezes o confronto, procuramos o conforto. Queremos estar ali paradinhos, né? Paradinhos ali, no quentinho, gostoso, debaixo das nossas cobertas. Mas muitas vezes nós nos tornamos estáticos. Não nos vamos para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Estamos parados diante da nossa situação, diante da situação agora encontrada. Realmente nós precisamos seguir adiante devido às dificuldades, mas muitas das nossas igrejas se encontram mornas, sem relevância no nosso bairro, na nossa sociedade, na nossa cidade. Nós procuramos, infelizmente, nos acomodar. E diante de um desafio, eu pergunto aos irmãos, às irmãs, se houvesse um termômetro aqui, do lado direito, para vocês do esquerdo. Se houvesse um termômetro para medir a temperatura do nosso ambiente, da nossa igreja, da maneira como a gente se porta como igreja, ajudando uns aos outros, incentivando uns aos outros, qual seria a nossa temperatura? Não precisa responder agora, tá? Fica como reflexão. Mas seria frio? Seria quente? Seria mais ou menos temperatura ambiente? Aqueles que estudaram física, né? Fizeram Enem, né? 25 graus, né? É isso, né, mano? Temperatura ambiente é 25, né? Alguém que fez engenharia sabe? Enfim, é 25 graus, tá, gente? Mas, se houvesse um termômetro à nossa direita, à minha direita aqui, qual clima, qual seria a temperatura da nossa igreja? Fizemos essa reflexão porque a igreja somos nós fazemos parte da nossa igreja. Mas apresento a vocês uma igreja lá no Novo Testamento, que é a igreja de Laodiceia. E qual era o perfil daquela igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma igreja rica, de pessoas importantes, pessoas que eram destaque da onde elas estavam ali, e se preocupava muito pelo bem social, mas se importava muito mais pela sua aparência, pelo seu lucro, pelo dinheiro. Pessoas da alta sociedade. Não há mal nenhum em ser da alta sociedade. Porém, diante dos fatos que foram encontrados aqui, onde a igreja envia essa carta a essa igreja, ela somente se apoiava nisso, de ser uma igreja que tinha posses. Mas ela, diante do Senhor, era pobre, miserável, estava nu, não escondia as suas próprias vergonhas, diz a palavra do Senhor, e era cega diante da sua realidade. Tanto é que o Senhor deu a ela a possibilidade de trazer ouro refinado, de trazer vestes brancas para esconder a sua nudez, e de pôr colírio em seus olhos para enxergar a sua própria realidade. Laodiceia seria então uma igreja morna, uma igreja, vamos dizer assim, sem sal, uma igreja que não tinha diferença nenhuma para o Senhor, muito pelo contrário, o Senhor estava a ponto de vomitá-la. É igual água morna. Quem consegue beber água morna? Eu acho que ninguém, né? Porque isso não faz bem para a nossa saúde. Isso entra em contraste com a igreja, se os irmãos lerem mais anterior, né? Se contrasta com Esmirna. Esmirna, no capítulo 2, o Senhor vai nos dizer que ela é uma igreja pobre financeiramente, mas rica perante o Senhor, devido à sua humildade. E uma igreja que está acomodada em seu tempo,
Era uma igreja muitas vezes orgulhosa. Laodiceia seria uma igreja que não enxerga a sua própria realidade, acomodada, possuía bens e achavam ter a vida ganha e farta. Porém, João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que, veja, Laodiceia, uma igreja pobre diante do Senhor, porque ela só tinha dinheiro, mas pobre diante de Deus, não escondia suas próprias vergonhas e cega diante da sua realidade. João, então, apresentou a essa igreja a carta vinda diretamente do anjo, diretamente do Senhor, aquele que estava desde o princípio da criação. Se os irmãos lerem o Evangelho de João, Jesus vai se mostrar perante os fariseus que ele esteve com Deus desde a sua criação, desde a criação do mundo, de todas as coisas. João então apresenta essa carta uma postura de mudança. Mas não uma mudança exterior, mas sim uma mudança de dentro para fora. E o versículo 18 vai nos apresentar que a igreja deveria comprar ouro refinado. Ouro refinado pelo fogo. O que o Senhor Jesus está querendo, está desejando daquela igreja de Laodiceia, era uma mudança de postura vinda diretamente do espírito daquela igreja. E o espírito daquela igreja passaria por uma nova transformação de vida, uma mudança, porque eles deveriam passar pelo ouro refinado. Isso dialoga muito com aquele contexto onde as pessoas tinham bens materiais, tinham dinheiro. Por quê? Porque João apresenta diante deles algo mais precioso do que o ouro dessa terra. Era um ouro refinado, diretamente do Espírito Santo de Deus, para aqueles irmãos e aquelas irmãs. Ouro que deveria ser refinado, passado pelo fogo. Não sei se os irmãos ou as irmãs tiveram o prazer de ver como funciona a pessoa que faz ouro, o ourives, fala, né? Mas o ourives ele tem que esquentar o ouro até uma determinada temperatura para que as impurezas saiam desse ouro e passe a ser um outro ouro, um ouro refinado, de maior valor. O Espírito Santo de Deus, então, deveria adentrar naquela igreja. Eles deveriam, então, comprar ouro refinado, passado pelo Espírito Santo de Deus, passado pelo fogo que adentraria aquela igreja. O que isso quer dizer a nós hoje? Isso quer dizer que nós precisamos passar também pelo fogo. Nós precisamos também ser refinados pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso não tem valor algum. Na verdade, tem um valor maior do que o valor, um valor maior do que o ouro, de todo o ouro dessa terra. Os evangelhos não vão dizer que o reino de Deus é como aquela pessoa que trabalhava no campo, descobriu o ouro, o tesouro naquele terreno, guardou para que ninguém mexesse naquele terreno, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra e assim pegar aquele tesouro que ele sabia que estava enterrado. Algo maior para a nossa igreja, irmãos e irmãs. Isso vem de uma postura de santidade diante do Senhor. A nossa postura como igreja percorre por essa santidade. O que seria a santidade?
É perfeição? Não, santidade não é perfeição. Até porque todos nós somos pecadores e ainda carecemos da glória de Deus. Mas santidade é ser usado e separado por Deus. Gosto muito de uma colocação de santidade. Um pastor chamado Douglas Gonçalves, ele fala sobre o que é ser santo, né? O que é a santidade. E ele pega o copo d'água que ele estava bebendo e fala, olha, o que é a santidade? O copo d'água, ele não é um copo perfeito, ele é apenas um copo comum. É igual às nossas vidas. Diante de Deus nós somos pessoas comuns. Mas Deus não olha a perfeição do copo para ser usado, mas sim que aquele copo se transforme em algo estabelecido para quê? Para servir a Deus. Ele falou, da mesma forma que o copo é usado para me trazer água, o Senhor quer nos usar para as suas boas obras. Santidade. Somos separados para sermos usados por Deus. Pergunto aos irmãos aqui e às irmãs, eu sei que temos extintores aqui, né? Temos as placas de saída, mas se começa um princípio de incêndio aqui, o que acontece? Os irmãos precisam abandonar o prédio, não é verdade? Porque quando há fogo aqui, a gente precisa nos proteger, né? De maneira organizada, tá bom? Todos nós iremos sair. Um exemplo, tá, igreja? Se pegar fogo aqui, todos nós precisamos abandonar o prédio. Ou seja, diante da situação de um incêndio, do princípio de um incêndio, nós temos que mudar de postura. Não podemos mais ficar sentados no banco. Por quê? Porque está pegando fogo tudo aqui. Então a gente precisa mudar a nossa postura. Precisamos mudar a nossa postura. Precisamos sair do prédio. Uma mudança rápida. Claro, organizada. Senão tem pessoas aqui que vão se machucar. Mas essa postura, irmãos e irmãs, que nós precisamos diante de Deus, nos mostrar diante do Senhor. Uma mudança de postura. Sermos usados para o Senhor, passar pela santidade, mas nós precisamos, antes de tudo, passar pelo fogo que tira as nossas impurezas. E diante de Deus isso tem um valor muito maior do que a gente espera ou do que a gente pensa. Sai as nossas impurezas diante desse fogo e a igreja então passa a ser santificada pelo Senhor, ou seja, separada e usada pelo Senhor Jesus. Limpa, porque as Escrituras nos vai mostrar que nós teremos a condenação do pecado já não está mais entre nós. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Seremos livres da condenação do pecado e movidos, e isso que é mais interessante, movidos pelo Espírito Santo de Deus para nos mover, para mudar a nossa postura. Diante da situação, a gente ter energia para fazer determinada coisa, movido pelo Espírito Santo de Deus. Pois o Senhor demonstra à sua igreja um Espírito santificado, um Espírito passado pelo fogo, uma aparência coberta de suas vergonhas e os olhos abertos. Isso acontece com todos nós que nos sentimos mornos, quando nós estamos mornos. Não enxergamos a realidade das coisas. Muitas coisas erradas que estão presentes em minha vida eu deixo de lado, eu deixo acontecer e não enxergo a realidade. E vivo da minha aparência. Estou morno diante do Senhor. E para quando nós somos colocados nessa fornalha para tirar as nossas impurezas, o que acontece quando chegamos perto do fogo? Sentimos aquele calor imenso. Muitas vezes nos incomodamos.
Eu falei para os irmãos no domingo passado, eu gosto mais do frio do que do calor, né? Porque no frio a gente é mais agasalhadinho. O calor deixa suor, me incomoda, né? A gente precisa entender que diante do calor também nós iremos nos incomodar. Nós seremos repreendidos pelo próprio Senhor Jesus em nossas vidas. Por que seremos repreendidos? Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos gostam. Acho legal? O que diz o versículo? Versículo 19. O Senhor repreende e disciplina aqueles que Ele ama. Se nós somos repreendidos, é porque o Senhor quer nos mostrar uma lição. Quer nos mostrar que, primeiramente, nós somos pecadores. É por isso que a igreja de Laodiceia precisava abrir aqueles olhos. Por quê? Porque nós devemos reconhecer que somos pecadores diante do Senhor. Reconhecimento da situação que está a nossa igreja, reconhecimento da situação que está a minha casa, reconhecimento da situação que está a minha vida. O Senhor precisa colocar o colírio em meus olhos para que eu enxergue a minha realidade. O Senhor me dá as vestimentas necessárias. Por quê? Porque quando eu abro os meus olhos, eu reconheço o meu pecado. Eu me sinto frágil e nu diante do Deus, nosso Pai. Porém, Ele é um Deus bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele nos dá então uma nova chance de recomeçarmos. A pandemia traz uma lição enorme para as nossas vidas. E que lição é essa? Para nós recomeçarmos a pensar como ser igreja, tanto nas nossas dificuldades atuais, quanto para depois da pandemia. Porque todos nós sabemos agora do novo normal, né? Vai existir um novo normal que vai adentrar as nossas vidas cotidianas. Mas o Senhor nos dá uma nova chance de recomeçar. O Senhor Jesus, o seu Santo Espírito, Ele nos causará mudança, Ele causará mudança em nossas vidas, nossa igreja, e muitas vezes nos levará para caminhos desconhecidos, traçados por Ele, mas nós teremos a certeza que nós sempre teremos a Sua presença em nosso meio. E isso, irmãos e irmãs, é demonstrado no versículo 20, que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Basta nós abrirmos a nossa porta. Mas cuidado, tá? Se você quer mudar, pode abrir a porta. Mas são mudanças eternas, que muitas vezes vai nos incomodar, é verdade. Mas a presença santa do Senhor trará vida ao nosso coração, trará vida à nossa vida, porque Ele é a fonte de águas vivas, de água viva. Fonte de águas vivas não dá, né? Porque é o bichinho águas vivas, né? Mas Ele é a fonte de água viva para a nossa própria vida. Cabe a nós abrirmos a porta, mas eu falo do cuidado porque Ele vai mudar. Ele vai mudar tudo em nosso coração. Vai mudar a nossa maneira de pensar muitas vezes. Isso vai nos incomodar. Isso vai trazer um pouco de repreensão pelo modo de vida como nós estamos vivendo, pelo modo de vida como a gente age, até mesmo das nossas conversas. Mas Ele trará uma mudança, que trará vida aos nossos corações, vida para a nossa igreja, vida para a nossa família.
Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que cabe a nós passarmos pelo processo de purificação. E que processo é esse? Passar pelo fogo, pelo calor, que tirará as nossas impurezas diante do Senhor. Que colocará umas vestes, porque nós sabemos agora que nós somos pecadores, nus diante do Senhor, e veremos com os nossos próprios olhos a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa realidade. Mas também com os olhos abertos, nós iremos presenciar as mudanças do Senhor vindo através do seu Santo Espírito, seja na nossa vida, seja na nossa família e seja também na nossa igreja. Mudanças, onde a sua presença será perpétua, onde nós abriremos o nosso coração para que o Senhor adentre e mude toda a nossa casa, mude toda a nossa vida e colocará e aquecerá o nosso coração diante das situações. Por isso, que postura nós teremos que ter agora? Que postura eu preciso ter agora, a partir de agora? Postura de santidade. Postura de santificação, onde as impurezas vão embora. E eu sou separado. Para quê? Para ser usado pelo Senhor. Não vivo mais para mim mesmo, não vivo mais pela minha família e não vivo mais pela minha igreja. Mas eu vivo agora pelo Senhor. Aí sim, o Senhor Jesus trará motivação para nós amarmos a nossa família, para amarmos a nossa igreja e amarmos a nós mesmos. Que o calor do Santo Espírito de Deus refine você, refine a mim, refine a toda a igreja de Cristo e nos aqueça, e nos transforme, e nos direcione através do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa abençoar o seu coração, a sua vida, e possa transformar aquilo que está oculto aos nossos olhos, mas que não está oculto aos olhos de Deus. Que o Senhor traga transformação através do seu Santo Espírito e que o calor refine a nossa vida. Eu convido agora o conjunto de louvor a estar aqui presente.